Olha, você já deve ter percebido que hoje em dia tudo é doença, né? Tudo é TDAH, tudo é depressão, tudo é dislexia, tudo é autismo, né? E você deve estar estranhando, né? Que antigamente a gente não ouvia falar tanto dessas coisas e hoje em dia quase todo mundo tem uma doença ou um transtorno dele. E isso é um resultado de um fenômeno que na educação a gente chama de medicalização da educação. E essa medicalização da educação, ela é uma derivação de um outro fenômeno social que a gente chama de medicalização da sociedade. Como é que isso funciona? Gente, a nossa cabeça, ela funciona numa base de relação de causa e efeito. Então nós somos treinados, nós somos condicionados a pensar com base nessa relação de causa e efeito. Eu vou te dar um exemplo bem simples para você entender. Se você tiver com dor no estômago, você vai procurar um médico, ele vai te passar um exame de imagem, que é uma endoscopia, vai ver uma lesão lá no seu estômago, né? Vai te passar uma dieta e mandar você tomar omeprazol. Isso é um pensamento positivista. Você tem uma causa para uma dor, que é a doença, você tem um efeito, que é a dor que você sente, e você tem uma solução. Tudo simples, tudo reto, tudo direto. Mas quando a gente está falando de outros tipos de transtorno, como, por exemplo, uma dificuldade de aprendizagem, um baixo desempenho escolar, a gente precisa lembrar que as questões elas são multifatoriais. Então não é uma lesão, é um conjunto de fatores que eventualmente provocam aquele transtorno. Só que nós estamos tão acostumados a pensar de forma positivista que a gente quer encontrar uma relação de causa e efeito onde não tem. Então, por exemplo, se algum dia da sua vida você estiver triste, você estiver deprimido, você estiver cabisbaixo, alguém vai chegar e te perguntar uma coisa, né? Como é que você está? Você vai falar que não está muito legal. E se você começar a descrever qualquer tristeza, a pessoa de imediato vai falar que você está com depressão. Bom, não necessariamente você está com depressão, né? Você pode estar vivendo um conjunto de problemas, né? Um problema no seu casamento, um problema no seu emprego, ou um problema nos dois ao mesmo tempo, ou você está chateado com as tristezas do mundo que você tem observado, né, nas notícias e tudo mais. No entanto, as pessoas vão olhar para você e falar assim, você está com depressão. E isso se chama medicalizar um problema que muitas vezes é de ordem social. Quando a gente pega esse raciocínio e transporta para a lógica da escola, o que a gente vai observar? A criança tirou nota baixa. Geralmente o professor já vai chegar para você e falar assim, dá uma olhada, talvez essa criança esteja com algum déficit, com algum problema, né? Geralmente esse professor vai te dar um pré-diagnóstico aí, sei lá, uma dislexia, um TDAH, uma descalculia, desortografia, enfim. Você vai levar para o profissional de saúde, que também é positivista, e ele vai tender a confirmar esse diagnóstico. Então, muitas vezes você medicaliza um problema que é de ordem pedagógica. Aquela criança ou aquele adolescente ou mesmo um adulto, ele tirou notas ruins, ele está com baixo desempenho. Por quê? Bom, tem inúmeros fatores que podem provocar condição de baixo desempenho. E esses fatores, normalmente, eles não são médicos, eles são pedagógicos. Só que a gente tenta consertar esses problemas na medicina, acreditando que esses profissionais da saúde eles têm um toque mágico, coisa que não tem. Então não é um remédio que conserta o desempenho escolar, não é um tratamento, não é uma fisioterapia que resolve um problema de desempenho escolar. O que resolve problemas de desempenho escolar são intervenções de ordem pedagógica. Ah, mas Michael, você está dizendo que TDAH não existe, que depressão não existe? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que no ambiente escolar, as soluções desses problemas, elas têm que passar pela pedagogia. Porque vejam, às vezes você me dá um diagnóstico de TDAH e esse diagnóstico impacta tanto a minha autoestima, tira tanto a minha capacidade, a minha confiança de que eu sou capaz de aprender, que essa falta de confiança vai me atrapalhar mais do que o próprio TDAH. Então, a solução para uma situação como essa, ela é de ordem pedagógica, ela é de ordem metodológica, muitas vezes ela depende de um cuidado dos fatores afetivos e dos fatores emocionais. Então, a medicalização da educação, ela pode fazer um indivíduo ter rebaixamento de autoestima, perder tempo, perder dinheiro, e essa solução médica nem vai resolver o problema da pessoa, a solução vai acabar girando em torno do pedagógico. Então, esse vídeo que eu estou fazendo, ele é um apelo de que nós temos que prestar atenção sempre nos aspectos de cunho pedagógico, antes de recorrer à medicina, antes de recorrer à medicalização, porque senão
as consequências podem ser piores até do que o não cuidar. Gostou desse vídeo? Dá o seu joinha, segue aqui o nosso canal, porque essa mensagem precisa chegar a muitas pessoas. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, com certeza ajuda muitos mais. E você faz esse vídeo chegar a essas pessoas quando simplesmente você aperta esse botão do joinha aí no seu vídeo. Beleza? Tchau, tchau, muito obrigado.